Escrever uma redação perfeitamente coerente e coesa não é uma tarefa das mais fáceis, né? Na verdade isso pode ser relativo e no final desse vídeo você vai entender o porquê. Mas provavelmente você tem dificuldade de escrever um texto coeso e coerente porque ainda não entendeu o que de fato importa para definitivamente estabelecer essas relações harmoniosas de sentido e conexão. Como assim? Bom, é que para o texto ficar coeso e coerente, nós precisamos de duas coisas básicas. Primeiro, organização, lógica e domínio dos operadores argumentativos. Na primeira, você não pode ser logicamente incoerente, ou seja, se você tem dois argumentos para defender uma tese, eles precisam estar alinhados logicamente para isso. Como assim? Se um defende o ponto de vista A, o outro não pode atacar. Se for o contrário, teremos o que chamamos de incoerência textual, que é desorganização de ideias, o que pesa muito na nota geral da redação. Já no segundo, você precisa entender para que servem os operadores argumentativos. Primeiro porque eles dão lisura à leitura do texto e eles não permitem que as partes e micropartes fiquem desconexas ou pareçam não ter nada a ver com o que estava sendo dito ou com o que será dito. E é aqui que está o pulo do gato, porque muita gente não consegue diferenciar os contextos semânticos e nem aplicar os devidos conectivos de ligação. Para você ter uma ideia, eu já corrigi uma redação de uma aluna que iniciou a proposta de intervenção, a conclusão dela, simplesmente usando um contudo, jurando ela que estava tudo certo, porque pensava que a ideia expressada ali ou expressa por esse conectivo era de uma chamada para finalização, ou de finalização, conclusão e tal. E isso foi real e recente. Aí eu marquei lá uma observação e ela ainda veio questionar e tal, como todo bom estudante. Expliquei para ela que, na verdade, se tratava de uma conjunção adversativa. Lembrei ela da aula sobre orações coordenadas sindéticas adversativas, e aí ela entendeu. Então a ideia aqui não é de conclusão, e sim de uma aversão ou oposição a um cenário anterior. Ela entendeu e nunca mais fez isso. E por que isso aconteceu com ela? Porque o conhecimento semântico que ela tinha até aquele momento, na verdade, estava confuso. E quem nunca, né? Esse é o nosso português amado. E como é que a gente resolve esse problema? A resposta é simples: aprendendo de uma vez por todas, sem precisar decorar a organização semântica e estrutural desses elementos de coerência e de coesão, com o método Redação 1000 Grau. No método, além das aulas sobre coerência e coesão, temos um bônus que foi pensado exatamente para resolver esse problema. É o nosso mapa de conectivos, onde organizamos uma grade de bons conectivos por ordem semântica e estrutural. Com essa tabela você nunca vai comprometer a sua avaliação da competência 3 e 4, que envolvem a organização de ideias e coerência e coesão. Com certeza você vai ficar mais seguro e confiante na hora de produzir o seu texto. Mas você lembra que eu falei lá no início que a dificuldade de escrever um texto perfeitamente coeso e coerente era relativa? Pois é, para quem conhece e domina o jeito certo é bem mais simples.